Boa noite. A gente também vai dar boa noite para o pessoal que está seguindo a gente em casa, né, assistindo. E a gente também agora está no Instagram, gente. Olha que chique. Estamos ficando chique, estamos ficando habilidosos aqui. Né? Tem gente nova aqui dentro da casa que tem uma facilidade de estar trabalhando com mídia digital. Então isso é maravilhoso, né? No início foi um desafio muito grande na época da pandemia. Para mim está a Lília. Cadê a Lília? Ah, você lembra, Lília? Quando nós começamos a transmitir pelo Face, foi um grande desafio, mas a gente... Era o pedestal celular Isso. Três pessoas. Não tinha quase ninguém, porque foi na época da pandemia, né? Mas foi uma experiência que valeu e agora a gente está ampliando aí, olha que bênção, né? Chegou mais uma pessoa para somar aqui com a gente, né? A Dani está dando esse apoio aí. Então a gente está começando hoje a transmitir pelo Insta. Eu espero que dê tudo certo, porque às vezes dá um BO, né? Bom, então, é com muita gratidão que a gente está reunida aqui nessa noite para poder ouvir um pouquinho, né, do Dr. Paulo Lucas, que é uma pessoa muito querida, é uma pessoa muito iluminada, né, e ele consegue passar essa energia maravilhosa que ele tem para nós. Então, eu tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa para todos que estão aqui e para quem também está acompanhando de casa. Então, eu quero agradecer o Dr. Paulo Lucas, que aceitou estar conosco. Seja bem-vindo. Daqui a pouco, ele vai estar, então, trazendo a mensagem dessa noite. É amor, simplesmente amor. É isso aí. Bom, gente, quero agradecer. O nosso bazar foi maravilhoso, tá? Graças a Deus, tivemos, assim, um apoio muito grande. O pessoal ajudou a organizar, o pessoal veio trabalhar. E também a divulgação, né? Nós temos um amigo aí que ajuda a divulgar, que é o Gi. Ele é bem conhecido aqui em Guataçu. Ele vem, faz a live aqui com a gente. Então, assim, é um sucesso. Então, a gente tem que agradecer ele também por fazer essa divulgação e ajudar a gente aí. Então, foi, graças a Deus, foi ótimo, tá? Agora, sábado, às 11 horas, a gente está aqui para picar os legumes. Não tem a sopa, mas a gente pica os legumes, congela, e no outro sábado tem a sopa, tá bom? Então, quem puder estar aqui para ajudar, a gente agradece. É um trabalho aí de doação do tempo, que hoje ninguém mais tem tempo para nada, então é uma moeda muito preciosa o tempo. Além do ingrediente essencial que é o amor, né, gente? Então, isso é maravilhoso. E aí eu vou chamar a Rafaela para fazer a prece inicial e depois o Dr. Paulo Lucas vai fazer a mensagem da noite. Boa noite. Então, vamos fechar nossos olhos, respirar fundo, ir nos conectando com essa energia tão salutar, tão maravilhosa, desse ambiente que está desde as primeiras horas da manhã sendo preparado para receber cada um de vocês, que possamos escutar a palestra do Dr. Paulo e que possamos, mais do que isso, colocar em prática tudo que ele vai trazer para a gente durante os nossos dias, agradecer a espiritualidade e a cada um de vocês. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Boa noite a todos. É um prazer imenso poder estar em Guapiaçu. Não é qualquer orador que tem oportunidade de fazer palestras internacionais. Então, quando eu recebo esses convites, Luci, meu coração enche de alegria, não só para estar com vocês, mas poder vir a Guapiaçu. E eu venho a Guapiaçu 2 vezes por semana, porque eu atendo uma paciente daqui que precisa de 2 sessões semanais e é uma situação que tem dificuldade de locomoção. Então eu venho fazer home care e atender. Então é uma cidade que está no meu coração já. Já aprendi a amar Guapiaçu, já aprendi a amar vocês. E o tema da noite é sobre amor. Está sempre tudo conectado, né? Impressionante. Nós vamos falar essa noite sobre amor. Simplesmente amor. E para a gente começar essa palestra, né, a gente pede aí as bênçãos do Mestre Maior, que a gente possa realmente receber essas energias celestiais, os nossos corações estejam receptivos realmente para receber essa luz, essa energia, todo esse amparo maravilhoso que a espiritualidade amiga nos envolve nesse instante, que realmente aí encontra um lugar muito especial nos nossos corações. Uma boa noite para o pessoal que está em casa, nos assistindo também. E vamos, pessoal, aproveitar as oportunidades das casas espíritas como essa, né? O Fonte de Luz que filma e essa palestra de tantos outros irmãos palestrantes fica disponível. Vamos compartilhar. Vamos levar a luz da doutrina espírita para mais corações. O bem não pode parar. E a gente pode fazer o bem, a gente pode demonstrar amor, simplesmente amor, quando a gente compartilha uma palestra como essa de tantos outros irmãos que preparam com tanto amor e tanto carinho aí a mensagem de Jesus para aquecer aí os nossos corações. Para a gente começar bem, então, a nossa noite, nós vamos fazer o quê? Nós vamos espalhar amor na prática. E para a gente espalhar amor na prática, nós vamos produzir ocitocina. E para a gente produzir ocitocina, nós vamos fazer a terapia do abraço. Então eu vou soltar uma música aqui e nós vamos pensar em 6. Não pode ser menos que 6. 6 vítimas do bem que vão receber o nosso abraço. E quando a gente abraçar essas criaturas maravilhosas, a gente vai fazer aquele abraço gostoso, né, envolvendo ela na nossa luz, na nossa energia. E depois a gente pega na mãozinha dela assim, olha nos olhos dela e fala: que bom que você está aqui hoje. Né? Então eu vou soltar uma música e aí nós vamos ficar de pé e vamos abraçar essas pessoas. Queridos irmãos, não se limitem a abraçar apenas quem está do lado. Pode ser que eu me dê vontade de abraçar um irmão que está na última fileira. Vá, se permita o direito constitucional de ir e vir. E o livre-arbítrio enquanto nós ainda temos. Né? Vamos lá então, podem ficar de pé. Vai pensando mentalmente quem vai ser as vítimas do bem, vai olhando, vai sentindo a energia e pode abraçar.
nossa noite, produzindo ocitocina, deixando aí, né, essa luz toda aí envolver a nós próprios e a gente poder envolver os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Eu amo o tema dessa palestra porque eu acredito que na vida tudo começa e termina simplesmente com amor, né? E será que a gente anda amando? Será que a gente entendeu o que é amar? O que é amar? O que é o amor que Jesus diz há 2000 anos? Né? Então a gente precisa entender isso. Vir aqui no sábado picar legumes é amor. Além de dedicar o tempo, como a nossa querida irmã Lucy falou, é amor. Porque você vai vir aqui, sair aí da sua rotina diária e vir aqui destinar amor para queridos irmãos que vão receber essa sopa. Isso faz toda a diferença. Tudo aquilo que a gente faz, a gente coloca amor, tem outro toque, tem outro brilho, tem outro olhar. E meus queridos irmãos, uma das coisas que mais adoece o ser humano é exatamente o quê? A falta de amor. Sabe o que eu percebo muito? Amor é tão difícil ainda para nós que a gente tem dificuldade de dizer eu te amo. A gente tem dificuldade de dizer eu te amo para a esposa, para o esposo. Ah, mas eu estou casado há 20 anos, isso daí, né? Vai caindo na rotina, né? Vai caindo na rotina. As coisas que a gente dá valor, as coisas que são verdadeiramente importantes para nós, não pode ir caindo e se perdendo e foi, né? Porque quando a gente estava lá querendo paquerar, quando a gente estava lá querendo namorar e conquistar, a gente fazia de tudo, escrevia um monte de coisas melosas e gostosas para pegar a pessoa, a criatura, a vítima. E aí quando a gente consegue, né, o ato do casamento no cartório que a gente assina, né, ganhei, conquistei, é meu. Lê do engano, viu, queridos? Que além do processo de separação, que a lei permite, né, independente de casar ou não no papel, que isso daí é apenas uma burocracia aqui nossa humana, a gente pode perder uma criatura a qualquer momento. Quantas separações? Aliás, falando em casamento, em união, né? O que as pesquisas modernas nos dizem? 75% dos casamentos hoje não duram 5 anos. De 100% das pessoas que se casam aí de 2000 para cá, 75% se separam antes de completar 5 anos. O que está faltando? Amor. Mas por que amor? Porque amor é comunicação, amor é ceder, amor é entrega. As pessoas já falam assim, não, tudo bem, eu estou começando a namorar, para mim ver, eu quero ver se vai dar certo. Eu vou casar, mas se não der certo eu separo. Isso é igual você falar, vou montar uma empresa, né? E aí, se conforme for, a gente fecha. Não pode ser assim, porque o amor, ele tem que ser num nível que a gente vai ali estar trabalhando, ele regando, de uma forma que a cada dia ele cresça mais. E depende de nós deixar esse amor crescer ou não. Amar é amar a mãe, é amar o pai, é amar o filho, o neto, o bisneto. É amar todo mundo, é amar a pessoa que trabalha ali, passando, recolhendo lixo. É amar a faxineira, é amar o diretor, é amar todo mundo, porque todos somos absolutamente iguais, irmãos em Cristo. É esquecer de cargo, de título, de condição financeira. Eu não posso amar com um interesse em alguma coisa. Eu tenho que simplesmente amar, sem retribuição nenhuma. Amar é você poder fazer um sorriso, é para você poder fazer aí o ato de um abraço. Queridos irmãos, eu cuido hoje da Fundação Casa, eu dou treinamento lá, na Arpron, e algumas outras instituições, e a gente faz dinâmicas, né? Trabalhar inteligência emocional, a gente faz muita dinâmica.
Aliás, falando em dinâmica, para mim terminar essa fala, eu lembrei de um detalhe importante, tá? Eu estou disponibilizando de tantos pedidos que a gente recebe de pessoas que precisam, e ao meu olhar, todos nós precisamos, e aí nós estamos fazendo um e-book, tá? Inclusive o Léo aqui presente de Iguapiaçu está me ajudando nesse processo, que eu entrei com a parte técnica, e ele vai fazer toda essa parte de colocar os desenhinhos, as coisas para ficar bonitinho para vocês, e eu vou disponibilizar para todo mundo gratuitamente. Porque a gente precisa entender o que é amor, o que são os sentimentos, para a gente poder viver melhor, viver em paz com as nossas emoções. Quando eu desequilibro emoções, eu entro num processo de adoecimento. Então eu vou depois deixar aqui na lousa, para vocês entrarem lá, seguirem, que a gente vai disponibilizar para todos vocês gratuitamente. Por amor. Simplesmente por amor. Porque cada um que for beneficiado, entendendo algo que é complexo, mas que foi montado, elaborado por mim com muito amor, numa linguagem adequada, ajustada pelo Léo, que eu pedi para ele fazer isso para mim, que quer queira ou não, a gente acaba escrevendo muito tecnicamente. Aí eu falei, Léo, lê tudo isso e vê a melhor maneira da gente transcrever isso numa forma bem leve. E ele aí brilhantemente fez isso, né? Então eu peço para vocês uma salva de palmas para o Leonardo. Guapiaçuense. Você nasceu aqui, Léo? Não, então ele não é guapiaçuense. Ele é guapiaçuense de coração. Né? É isso aí. Mas não interessa, gente. É uma pessoa de Iguapiaçu que tem aí uma importância tão grande num projeto por amor. Olha que coisa incrível, né? E como que a vida é? Porque o Léo no passado, eu conheço ele por intermédio da mamãe e tudo e tal. E aí ele passa pelas minhas mãos como cliente, como paciente. Trabalhamos alguns pontos. E sei lá quanto tempo depois, hoje ele participa de um projeto dessa magnitude, né? E a importância que ele tem no projeto, podendo levar amor para todos vocês. Isso é vida, isso é amor. E a gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Então amar vai muito além. Amar vai desde a mensagem que você manda, desde a mensagem que você deixa de mandar, deixa de amar, né? Desde a forma que você encontra e aproveita as oportunidades que a vida te dá. Porque, queridos irmãos, às vezes a gente está aí, sei lá, num supermercado. E eu moro em Iguapiaçu, a cidade é relativamente pequena, e eu sei de uma irmã que está num processo de depressão. E uma vez eu encontrei ela aqui no lanchinho, nossa, ela falou 20 minutos, só coisa negativa para mim. Nossa, um ambiente pesado, saí de lá até com dor no pescoço. E aí agora eu encontro ela num supermercado, 40 dias depois, e eu me escondo dela nas prateleiras, porque Deus me livre de encontrar fulana de tal, porque ela só fala negativo. Ela só fala negativo porque ela está vibrando ainda nesse nível neurológico vibracional da doença. E se eu quero ter oportunidade de amar, olha a oportunidade incrível. Será que é por acaso que eu encontrei ela no supermercado? E aí você vai conversar com a pessoa fala, olha, eu nem mercado faço, é meu marido. Mas por essa ou aquela situação, estava faltando tudo, eu fui. E aí eu encontro a pessoa, gente, não existe uma casa. E aí você perde uma oportunidade de fazer caridade, de fazer o amor. O que Jesus nos diz? Quando fizestes a qualquer um desses pequeninos, é a mim que fazeis. A gente precisa prestar mais atenção. Gente, está tudo nas mãos da espiritualidade amiga. Não existe acaso. A gente encontra as pessoas certas nas horas certas. E muitas vezes a gente não se prepara ou não entende a magnitude desse ato, como esse exemplo do supermercado, e a gente deixa de amar. Agora que eu olhei onde está o relógio, está olhando lá para o fundo do ciclo. Né? Então, a gente precisa aproveitar isso para a vida valer a pena. Amor é quando eu faço um relatório bacana na faculdade, um relatório com amor para o professor, um relatório bacana para o meu colega de trabalho ou para o meu chefe referente ao trabalho que eu executo.
Amar é quando alguém me pede um favor e eu faço aquilo realmente ali, com o coração, com o comprometimento, ou então eu faço de qualquer jeito. Gente, você quer ver uma demonstração de falta de amor? Típica e comum, tristemente, nos dias de hoje? Você vai cumprimentar uma pessoa, né? E a hora que você vai dar a mão nela ali com toda a vontade do mundo, ela dá a ponta dos dedos. Vocês já passaram por esse sabor? Parece que a gente tem lepra. Então a pessoa vai, a hora que você vai para pegar tudo com vontade ali na mão dela para passar energia, né? Ela faz assim e já tira, né? Então é uma pessoa que ainda não entendeu, né? Que a pessoa quer te cumprimentar, quer te falar bom dia, ela quer se envolver, melhor ainda, quer dar um abraço. Veja um abraço. Quantas pessoas a gente abraça? Quantas pessoas a gente abraçou essa semana? Hoje é quinta-feira. Dá para contar uma mão, não dá? Eu arrisco a dizer que meia mão sobra ainda. Porque a gente não tem o hábito de usar uma técnica que salva vidas, que é comprovado cientificamente. Técnica essa, aí voltando naquilo, né? Cuido de algumas instituições, voluntariamente com inteligência emocional, e eu já recebi mensagem, por exemplo, de um indivíduo que ele fazia muito aquele processo de ele ficar ali um reeducando por X tempo, cumprindo o tempo ali judicial, aí ele tinha a liberdade, ele ia para a sociedade, pouco tempo ele cometia o delito de novo, ele voltava e ficava nesse vai e vem, né? E aí fui dar alguns treinamentos nessa instituição e eu percebi, em uma das dinâmicas que eu fiz do abraço, né, que ele se emocionou e começou a chorar. E aí no final ele veio até mim, eu estava indo embora pegando minhas coisas, ele veio até mim e falou para mim: Dr. Paulo, eu posso te dar um abraço? Eu falei, claro. Aí eu pus as coisas em cima da mesa e dei um abraço nele. Aí ele chorou muito, né? E aí ele falou para mim, eu não me lembrava a última vez que eu recebi um abraço na minha vida. Então às vezes a gente acha que é um ato simplório, bobo e que não tem fundamentação, mas a gente não faz ideia da profundidade, da complexidade que é dar um abraço em alguém. Quando uma pessoa está passando por uma dor, uma dificuldade, alguma coisa, vamos pegar aí a perda de um irmão querido. Então a gente sabe que aqui um membro da casa perdeu um irmão querido, né? Hoje eu tive a oportunidade de dar um abraço, inclusive, numa criatura luminosa que contou para mim que perdeu a irmã recentemente, né? E passou para a erradicidade. Às vezes a gente não se sente preparado, diz, o que eu falo, né? A gente fala assim, ai meu Deus, eu vou chegar no velório, ela vai estar sofrendo, o que eu falo para aliviar essa dor? Não fala nada. Dê um abraço. Dê um abraço. Porque esse abraço com amor, essa energia, vai envolver ela de uma maneira e ela vai receber exatamente o que ela precisa. Porque ali também nem é o momento de eu querer falar, né, 10.000 palavras, que ela não está nem em condições de ouvir. Aí eu estava compartilhando aqui com a Lucy, né, que certa feita eu ouvi uma mensagem, um videozinho do Chico, que uma pessoa que era iniciante na parte de doutrinação, né, de dialogar com os espíritos, através da sessão mediúnica, falou: Chico, eu me sinto tão inseguro, eu me sinto assim às vezes incapaz, porque aí eu entro na sessão mediúnica e eu vou conversar, né, com um espírito que está ali se manifestando através de um médium, e ele está muito revoltado, ele está ali na vingança, ele está ali naquela energia, aquela situação toda. O que eu faço? Eu não sei o que eu falo para mim poder acalmar ele, né, para ele ficar bem. Chico virou e falou para ele: não se preocupe, meu querido irmão, no que você fala. Muda o foco, se preocupe em se colocar de igual para igual e amar. Porque a grande maioria das vezes o espírito nem presta muita atenção ou entende muito do que a gente está falando, mas ele entende e ele percebe o sentimento com o qual a gente está envolvendo e falando algo, e esse sentimento fica tão grande que o que eu estou falando fica pequeno. E aí eu sou tão imperfeito, eu nem sei direito o que falar, isso fica secundário, mas o meu amor, o meu acolhimento, a minha empatia é tão grande que ele se sente tão bem ali amparado, que isso faz ele entrar em contato com o sentimento do amor. E isso daí faz mudar toda uma química dentro dele, e aí ele já começa o processo de mudança
ali. Da mesma forma, eu posso ser um profundo conhecedor de doutrina espírita, saber número de perguntas e respostas de Livro dos Espíritos, saber o Evangelho na ponta da língua e eu querer doutrinar um espírito assim. Porque segundo a pergunta, não sei o que, porque Jesus, porque não sei o que, e eu sou tal e você... Vai dar certo? Amor. A gente tem que pôr amor em tudo. Tudo começa e termina com amor. A gente adoece por falta de amor. E como que está o amor com a gente mesmo? Eu me amo. Eu me cuido. Né? Queridos irmãos, eu atendo pessoas que eu vejo que a gente aproveita, né, as mídias sociais. Eu sempre que eu atendo alguém que tem mídia social, além de eu fazer ali a anamnese dele clínica, eu vou na mídia social dele e eu vou ver, porque entrega muito de quem é a pessoa e me ajuda muito a ir mais rápido com ele. Aí você vê, porque aquilo que eu posto, aquilo que me faz sentido, a maneira como eu posto as fotos, as frases, tudo, demonstra quem eu sou. Aí eu vou olhar o Instagram dele, aí eu vejo ele com um cavalo ou vários cavalos, por exemplo, eu estou falando de um caso que inclusive é de outro estado. Lindos os cavalos, gente. A crina, não sei se é crina a palavra, aquele cabelinho, tudo brilhando, cavalo, tudo e tal. E ele já me falou nas sessões que ele usa a melhor alimentação, a melhor isso, melhor aquilo, melhor produto, melhor óleo, melhor... E, gente, destoa. Porque ele tira muita foto, ele ama cavalo. Ele tira muita foto com os cavalos dele, ele tem um aras. E é triste você ver como o cavalo é lindo, bem cuidado e tem tudo, e ele é o oposto do cavalo. No sentido de que ele não cuida nem da alimentação dele, ele esqueceu dele, literalmente. Ele trabalha de segunda a segunda, é uma pessoa que tem recursos financeiros assim, muito tranquilos, que ele pode parar de trabalhar, que os bens que ele já adquiriu, porque ele adquiriu muitos imóveis, enfim, barracões, umas coisas, e ele aluga muito, e ele me falou o valor que ele recebe de aluguel por mês, gente. O valor que ele recebe de aluguel por mês mantém 50 pessoas num padrão a mais para viver. Ele vive sozinho, não tem um filho, um nada, nem pais vivos ele tem. E continua trabalhando, de domingo a domingo. E é muito interessante isso, para a gente falar de amor e de falta de amor também, né? Que no mundo dele, gente, eu acho que umas 10 sessões ele ia para brigar comigo. Porque ele dizia para mim assim, eu acho um absurdo você dizer que eu não posso trabalhar. Eu amo trabalhar. Isso me faz bem. Eu falava, eu não estou dizendo que você não pode trabalhar. Eu estou dizendo que você não precisa mais. E você não consegue encontrar outras coisas na vida que te deem prazer. Por exemplo, um relacionamento. Porque ele tinha uma crença disfuncional de que nenhuma mulher é suficiente para ele. Porque ele teve ali foram poucos, foi 2, 3 relacionamentos com 3 namoradas, e ele foi traído, a outra se interessou pelo dinheiro dele, ele teve umas experiências aí dolorosas e ele generalizou isso. E ele não enxerga que ele fez um mecanismo compensatório e ele trabalha, porque, gente, ele vai de domingo a domingo nesse aras dele, né, que é lindo, gente. Aqueles cavalos grandes, eu não sei as raças, né? Mas ele me falou os valores dos cavalos e tudo e tal. Pelo que eu entendi, tem competições. É muito bonito essa área, embora eu não conheça nada, né? E ele vai lá de domingo a domingo no aras dele, ele levanta muito cedo. Então ele não tem vida, mas ele não enxerga que ele faz esse mecanismo compensatório para ele não enxergar a vida que ele não tem, né? E aí ele não dá oportunidade para as moças, né, que poderiam estar do lado dele e outras construções, inclusive, né, trabalhos no bem e outras coisas mais que ele poderia fazer, porque pelo que eu entendi ele se dedica diuturnamente 7 dias da semana para o aras dele. A gente faz essas coisas. Como que você vai dizer que uma pessoa dessa ama? Não ama. Ele até pode se envolver numa ação, ele é evangélico. Ele pode se envolver numa ação dentro lá da igreja com o pastor dele, ele pode fazer algumas coisas no bem, mas é protocolo.
Não é amor com A maiúsculo. Por quê? Porque ele nem se ama. Como que ele pode amar o outro? Eu não tenho dúvida que ele tem um coração gigantesco, mas ele não consegue ter esse coração gigantesco com ele próprio. E aí ele tem dificuldade. E o que eu percebi? Por exemplo, na última, uma teve traição e a outra moça foi essa questão que ele disse que era financeira. A terceira moça, falei, o que aconteceu de trauma? Não aconteceu nada, né? Mas por que ele não continuou? Porque segundo ele disse que a moça fazia de tudo, parece que ela fazia até galinhada. O prato principal que ele mais gosta, que a mãe dele fazia muito para ele, era uma galinhada com frango caipira, me lembro disso. Que na galinhada da mãe dele ia até queijo coalho. E aí ele falou, eu amo isso e tal. Gente, a moça aprendeu essa receita e fazia para ele, teoricamente, a receita da mãe dele que não está mais aqui. E ele não conseguia se sentir amado. Aí o que ele fez? Ele terminou o relacionamento com ela. Porque começou a incomodar o fato dele não conseguir desenvolver amor por ela. Mas será que o que incomodou é o fato de não desenvolver amor por ela? Ou será que na verdade estava incomodando pela primeira vez na vida, diferente das outras duas moças, ele encontrar alguém que ama ele, independente do dinheiro, independente do ar, independente de qualquer coisa, mas isso ia fazer ele ter que enxergar que ele ia ter que mudar algumas coisas da vida dele e voltar a ter vida, coisa que ele não tinha antes. E viver experiências com ela, tal, tudo. Pelo que eu entendo, ela ainda estava numa faixa etária até que poderia ter filhos, se eles quisessem, né? Porque eles são jovens, assim. Ela tem na faixa de 33, ele tem na faixa de 38 anos. Poderiam, inclusive, ter filhos se o casal quiser. Olha como poderia mudar a vida deles. Mas quando ele trava com medo disso, ele acha melhor dizer para ela, olha, o sentimento da minha parte não está rolando, então vamos parar por aqui. Mas na verdade, de novo, é medo de se machucar, é medo de sair daquela vida do Aras 7 dias por semana, é medo de ser amado. E qual que é a queixa principal dele? Ninguém me ama. Olha como é incrível tudo isso, queridos irmãos. Outro dia eu atendi uma moça, ela estava arrasada, ela chorava copiosamente, e ela dizia para mim assim, olha, nem que eu viva 100 anos, eu nunca vou aceitar o que minha amiga do trabalho fez comigo. Eu falei, bom, ela vai me contar uma história assim, né, destruidora. Sabe qual é a história, gente? Com todo amor e respeito, né, a história de cada cliente, porque a história é a dor de cada um. Mas a história é o seguinte, uma amiga que ela gosta muito do serviço dela, do departamento dela, ficou noiva e ia se casar. Essa amiga, a empresa tem muitos funcionários, 500 funcionários. Ela convidou meia dúzia de pessoas, que é uma pessoa simples, e entre essas meia dúzias não convidou ela. Foi o suficiente dela ir parar em terapia, porque ela falou para mim assim, ela não gosta de mim. Aí eu falei para ela, qual evidência você tem de que ela não gosta de você? Doutor Paulo, ela não me convidou para o casamento. O senhor acha que se ela fosse minha amiga de verdade, um momento tão importante desse da vida dela, ela não me convidar? Você quer prova maior que ela não gosta de mim? Eu falei, vamos entender um pouco melhor isso. Aí eu comecei a abrir e tirar as vendinhas dela, né? Você já parou para pensar quantas centenas de pessoas ela convidou da empresa e não colocou você no meio? Não foi centenas, ela convidou 4 ou 5. Ah, foram poucos assim? Foi. E essas pessoas que ela convidou, deixa eu entender, são pessoas que convivem com ela há mais tempo que você? São pessoas que saem com ela fora do trabalho? É, são. Quanto tempo esse amigo dela? Eu sou amigo dela há uns 4, 5 anos. E essas pessoas? Ah, eles trabalham ali na empresa bem mais tempo, coisa de mais de 10 anos. Então eles interagem muito. Ah, então essas amigas têm o dobro de tempo na vida dela. Talvez seja um motivo já suficiente para optar por elas e não por você. Mas por que não optou por elas e por mim também? Eu falei, não sei bem, eu não sei qual é o financeiro dela, eu não sei quanto que fica por buffet uma pessoa. Você já parou para pensar nisso também? Eu não sei se a família dela é grande, do rapaz é grande, eu não sei o que ela tinha de possibilidades. A gente que já casou filho, enfim, a gente sabe que esse momento é bem doído, porque não dá para convidar todo mundo que você ama. E aí que está o X, eu não consigo convidar todo mundo que eu amo, e as pessoas que me amam de verdade não foram convidadas vão entender. Porque todo mundo já passou por essa situação.
Então ela estava distorcendo tudo, criando um pensamento disfuncional, que a moça não gostava dela porque não convidou ela, mas a moça não gostava dela, ou por esse motivo dos valores, não é que não gostava dela, não tinha condições de convidá-la. As outras amigas que ela priorizou estão mais tempo na empresa, e um detalhe muito importante que ela deixou escapar, né? Ela também é de uma religião mais assim, rígida, e a religião dela não permite assim, que você sociabilize muito, vá em barzinho, pizzaria, essas coisas, que as amigas que foram convidadas, toda sexta-feira fazia happy hour. Gente, não está justificado que não é que a moça não gosta dela, é que simplesmente alguns fatos levaram a moça a convidar as outras amigas e não ela. Quando ela entendeu isso, gente, ela deu um sorriso daqui até aqui, fez aquele sorriso assim, aquele U. Ela falou, então verdade, né? Não tinha pensado, então ela gosta de mim, né? Eu falei, pelo que você está me falando, a maneira que você exibiu tudo e tal, sim, né? É você que interpretou errado. E será que a gente não faz isso com os nossos irmãos, com os nossos cunhados, com pais? Quantos de nós não está distantes e brigado com pais, queridos irmãos? Gente, chega essa época de Natal, assim, Ano Novo, eu pego pesado nesse monte de pessoas que estão brigados com familiares. A gente sabe por essa doutrina maravilhosa que a gente não está numa família por acaso. Gente, pelo amor de Deus, não percam tempo, que coisa boba. Você vai lá tentar entender o motivo da briga, nem a pessoa lembra mais direito. Mas não, ele levantou a voz para mim, ele foi contra isso, foi contra aquilo. Eu sou orgulhoso, doutor Paulo. Ele que tem que vir pedir desculpa para mim. Que bobeira, quem tem que pedir, eu não pedi. Vai lá, abraça seu irmão, faz um churrasco, chama o seu pai, resolve isso. Porque daqui a pouco a coisa mais triste do mundo é essa criatura partir e você conviver com esse remorso, essa culpa dentro de você. Isso é o pior momento na vida de um profissional que atua com o emocional. É quando o paciente está em sofrimento profundo e o motivo do sofrimento é falta de amor com alguma criatura. Olha como aqui o tema, roda, 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 e a gente não foge do tema. Porque o amor circunda tudo. Aí esse paciente, eu não tenho condições de falar para ele, procura seu pai, faz um churrasco, não sei o que lá. Não tem, porque o pai não está mais aqui, o irmão não está mais aqui. Aí eu tenho que dramatizar ali no consultório e fazer ele vomitar e falar as coisas que ele quer falar que está represada, como se o pai tivesse ali, para uma almofada, para um boneco, alguma coisa ali que nós vamos usar como objeto para ele poder fazer essa alavanca e se comunicar. Dá resultado? Emocionalmente sim, mas seria muito mais rico, né, gente, se ele tivesse a oportunidade de fazer isso presencialmente com a criatura. Depois não adianta comprar a melhor coroa de flor, enfim, né? Aproveite enquanto há tempo. Essas brigas, olha o que Jesus fala, perdoar 70 vezes 7, isso é amor. O perdão. Quem somos nós para criticar o outro? Nós somos igualmente imperfeitos. A gente erra tanto. Um outro momento eu fui dar uma palestra numa casa espírita e eu vi uma situação, gente, depois da palestra. Foi assim, como aqui, né, nas outras casas espíritas é a mesma coisa, alguém vem na frente, fala um boa noite, tudo e tal, e convida o irmão para fazer a prece. Agora nós vamos convidar um irmão muito querido para fazer a prece, e levantou 2 criaturas. E aí, as 2 vieram para fazer a prece. E aí, a pessoa que estava ali apresentando falou, gente, hoje a prece é do irmão X. Aí a outra pessoa voltou assim, meio chateada, eu percebi na fisionomia dela e sentou. Aí eu dei a palestra e tudo e tal. Na hora que terminou a palestra, ela veio conversar comigo assim, depois do passe, num cantinho do centro, inconformada. E falou, olha, doutor Paulo, eu estou avisando o senhor, porque assim, eu nunca mais piso nessa casa espírita. Vocês estão percebendo, gente? Porque era minha noite de fazer a prece. E aí já começou a falar umas palavras um pouco de baixo escalão, se referindo à pessoa que chamou para a prece e tudo e tal. Por que ele colocou ele? Eu não sei exatamente quem que era, eu não sei exatamente o que aconteceu, eu não sei se foi um equívoco do irmão que foi primeiro ali falar boa noite e errou. Eu não sei o que aconteceu, mas o que eu percebi? Aproveitou-se a brecha que se abre num momento de um pensamento ali disfuncional e a espiritualidade ali trevosa invadiu. Isso acontece tanto em qualquer casa religiosa. A gente tem que estar muito atentos, queridos irmãos.
dentro do trabalho do bem, porque uma casa abençoada como essa, que espalha amor a todo momento, para todos nós e para os irmãos desencarnados, incomoda as trevas. E as trevas ficam ali observando oportunidades como essa para se instalar e fazer alguém que é importante sair, ou ter ali um conflito, uma discórdia, uma briga. Tem um livro que eu amo muito, que chama Aconteceu na Casa Espírita. Vocês já leram assim? Eu arrepio com esse livro, gente. Arrepio, porque mostra exatamente quando quer sofrer um ataque, né? Quando quer promover um ataque, como eles acompanham a gente 24 horas por dias, meses, quanto for necessário para ver a brecha. Somos imperfeitos. E eles veem a maneira de afastar, de agir, de fazer aquele trabalho que a gente executa, declinar para abalar a casa espírita, né? Que, como eu disse, para os nossos irmãozinhos ainda, né? Que se encontram ali sem conhecimento do bem, sem a grandiosidade do que é fazer o bem, que não compreenderam tudo isso, os ensinamentos de Jesus, ainda atuam nessa outra vertente. Então a gente precisa amar todos os dias, começando de manhã quando a gente acorda, a nós próprios, e a gente seguindo, né, amando as pessoas que a gente encontra no dia a dia, desde o motorista Uber que a gente pegou, né, uma criatura que eu encontrei no supermercado, a moça do caixa. Gente, façam esse teste. Comecem a partir de amanhã, toda criatura que você encontrar no seu caminho, envolver ela com um sorriso gostoso que é amor, elogiar ela, agradecer por ela estar ali. Você vai ver o quanto que isso faz bem para você e para outra pessoa. Tem pessoas que vão chorar na frente de vocês. Porque você começa a fazer isso, você vai ver pessoas que vão falar assim: nossa moça, você até me deixou emocionada, e vai às vezes descer uma lágrima mesmo. Porque assim, aqui no caixa do supermercado, eu só levo batata. E você está me agradecendo por eu ter te atendido, que é a minha função. Vocês estão entendendo? Porque tem pessoa que chega ali, a pessoa fala bom dia para você, ela nem responde. E aí a pessoa, ela fala ali, é no cartão, é não sei o que, tudo e tal, a pessoa é grossa e fala alguma coisa, e não sabe, assim, e aí elas estão acostumadas, porque o atendimento com seres humanos não é fácil. Quem trabalha diretamente com o público sabe do que eu estou falando. E é difícil porque todos nós somos imperfeitos, e é mais difícil porque muitos de nós estamos irritadiços, desequilibrados, né? Numa vibração não muito boa, e aí qualquer coisinha que acontece, a criatura vem com 4 pernas em cima da gente, que é o oposto de amar. Amar é a entonação da voz, é a maneira que eu vou dizer um não para um cliente, é a forma que eu vou dizer que eu não posso fazer aquilo pelo cliente. Dependendo da maneira tão carinhosa. Gente, outro dia eu estava numa casa espírita, acompanhando um trabalho na sessão mediúnica. E aí, um coordenador assim, muito equilibrado da sessão mediúnica, terminou a sessão e ele foi fazer uma pontuação. Aí ele começou se desculpando. Queridos irmãos, vocês me permitem fazer um apontamento importante para a melhoria dos nossos trabalhos? Olha, eu gostaria de começar pedindo desculpa a todos vocês. Ele estava pedindo desculpa para chamar a atenção. Olha que nobreza. E você sentia a dor no coração dele de ter que fazer aquele apontamento. Mas isso também é amor, porque nós estávamos tendo um problema de criaturas ali, médicos que entravam conversando da festa dentro da sala mediúnica. E aí, e às vezes a pessoa ali envolvida naquela conversa, estava todo mundo assim, tipo, já em vibração, esperando, olhando para os dois para terminar a conversa, que não acabava. Até que alguém falou: gente, vamos começar, tudo bem, e tal, para fazer a prece para começar. E isso estava se repetindo. E aí ele precisou, com todo esse amor, essa cautela, fazer esse apontamento dessa maneira generosa. A gente pode, às vezes, fazer uma correção, e a gente deve fazer as correções necessárias com o filho, no trabalho, com o seu subordinado, faz parte da vida, os desafios, mas sempre a forma de fazer. Como que Jesus fazia? Como que Jesus
lidou com a situação lá do episódio da prostituta? Ele chegou lá e falou, que é isso, gente? E já foi ali soltando pedra em todo mundo? Ele chegou com aquela mansietude, com aquele olhar de paz, com aquele amor. Queridos irmãos, com aquela entonação de voz, né? Por favor, acalme-se, né? Posso falar uma coisa com vocês? E foi lá, tudo envolvendo eles naquela energia. E falou, olha, queridos, eu entendo, vocês estão muito chateados com a situação da nossa irmã, que ela está se prostituindo, mas eu gostaria de pôr uma norma aqui. E aí ele falou atire a primeira pedra quem nunca pecou, e virou aquela maravilha que virou, e todo mundo foi embora, todo mundo entendeu. Você imagina se ele chegasse ali com uma pedra maior jogando todo mundo? Está faltando amor no mundo. Está faltando amar. E a gente precisa trabalhar isso no nosso dia a dia, queridos irmãos. E isso começa no amanhecer. Gratidão é amor. Quando eu agradeço que uma pessoa me trouxe uma bala 7 belas, porque ela lembrou de mim, ela guardou, ela comprou e ela trouxe até mim. Não importa o valor do mimo, não importa nem se é um mimo material, o que importa é o amor, o que envolve ali o sentimento por trás de cada comportamento. Quanto mais eu trabalhar o amor dentro de mim, quanto mais eu me amar e quanto mais eu amar as pessoas, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser amado. Porque o amor é um bichinho que pica a gente e a gente fica tão bem com aquilo que a gente vicia em algo bom. E aí para onde a gente vai, a gente recebe o amor e o carinho das pessoas. E eu falo por mim, gente, porque eu sou uma pessoa muito de toque. Eu sou muito sinestésico, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto realmente desse toque. Como eu sofri nessa pandemia. Esse distanciamento social sangrava o meu coração. Porque eu não consigo atender um paciente se eu não for na porta, não tacar um abraço enorme nele e na hora que ele for embora, ida. Não consigo dar a mão, muito menos dar a mão de pontinha, né? E aí, gente, eu já percebi que só nesse momento, a hora que eu chego, eu vejo ele sentadinho com aquele semblante, aquele olhar cabisbaixo, né? Sem luz, sem brilho, triste, tudo. E a hora que você já dá esse abraço, por tudo isso que a gente fez aqui, já muda a fisionomia dele. Aí ele já entra em outra esfera e aí já fica muito mais fácil para a gente poder conversar. O entendimento cognitivo dele, de tudo aquilo que eu tenho que fazer ele refletir, já melhorou com um abraço. Quantas pessoas a gente deixou de abraçar na vida por timidez? Quantas pessoas a gente deixou de tomar um café gostoso porque eu não tenho tempo? Café é apenas, né, o termo, pode ser um suco, pode ser qualquer coisa, né? E às vezes alguém insiste, né, manda uma mensagem para você e fala, poxa Paulo, estou precisando tanto, né, tomar um café com você, que eu quero te contar uma coisa que está acontecendo na minha vida e tudo e tal. Eu falo, não, vamos sim. Não, essa semana não dá. Mas assim, a semana que vem eu te mando uma mensagem. Aí passa um mês, a pessoa manda de novo. Nossa, não foi possível, eu sei que você é muito ocupado, mas eu queria tanto, não sei o que, tudo e tal. Não, fica tranquilo. Olha, é 15 minutos, eu posso passar aí, eu posso tomar aí embaixo, onde você trabalha, eu posso... Não, nós vamos marcar. Porque eu não tenho tempo. Mas, incrivelmente, se essa pessoa desencarnar, eu vou parar minha atividade profissional, o velório inteiro, e vou ficar lá velando. Por amor. Só que um amor que não existiu quando ela precisava conversar 15 minutinhos. E tem pessoas, gente, que a gente percebe no olhar dela, que ela quer um abraço, que ela quer conversar, e a gente não se permite. O convite da palestra da noite de hoje é exatamente isso, né? Vamos parar para refletir um pouquinho sobre o sentimento mais nobre que Jesus nos ensinou, o amor. E ver de 0 a 10 que nota nós estamos ganhando na prática do amor. Quando uma pessoa me pede para mim ir no supermercado para ela, porque ela está com uma dificuldade, é amor. E às vezes eu não entendo como uma oportunidade de amar,
Eu falo, nossa, essa vizinha enche o saco. É a hora que ela vem, né, para apertar a campainha, eu vou na ponta do pé para ela não ver que eu estou em casa. Aí ela aperta 10 vezes e a gente tá. Perde a oportunidade de amar, de fazer o bem para uma pessoa que precisa. A gente rotula muito, a gente reclama muito, a gente acha que as pessoas estão abusando da gente, a gente cria crenças no negativo muito pesadas e a gente generaliza. Mas ela tem filho, ela tem não sei o quê, mas ela melhorou da dor da coluna, porque agora ela foi naquele médico, deu aquele remédio que fez aquilo lá e ela melhorou. E ela vai. Olha o julgamento. Ame, colabore, ajude, estenda a mão, faça a sua parte, sem querer entender os porquês. As oportunidades estão aí. A gente encontra as pessoas, a gente entra num ônibus, a gente fica num ponto de ônibus de uma circular, aglomera ali 5, 6, 8, 15 pessoas e a gente não conversa com as pessoas. Às vezes eu vou conversar com alguém e eu vou ouvir uma história que você vai falar, meu Deus, serviu para mim. Ó, a espiritualidade te dá de bandeja um ensinamento no ponto de ônibus para pegar a circular, mas eu estou sempre correndo, eu não tenho tempo e eu sempre coloco um aparelho auditivo aqui, que já é uma maneira de dizer, não quero ouvir ninguém. A gente pode ouvir música? Claro, música é uma bênção, tem um monte de música. Também cuidado com as músicas que a gente vai ouvir. E tem músicas que não são uma bênção, né? A vibração é bem pesada e a letra mais pesada ainda. Mas tem muita coisa maravilhosa. Mas também entenda, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês é isso. A sensibilidade de entender o timing, as oportunidades, os momentos. Porque às vezes quando você percebe isso e você não põe o fone de ouvido, a pessoa te fala uma coisa que você às vezes falou para ela 2 palavras intuídas por um mentor de luz ali e você salvou a vida dela. Você mudou a forma dela pensar sobre o suicídio dela ou alguma outra situação que estava fazendo ela sangrar tanto. 2 minutos. Mas eu estou cansado, né? Ah, não, já trabalhei tantas horas, eu levantei cedo, eu vou ficar no ponto de ônibus ainda para eu ficar ouvindo lorota. Nós não estamos aqui de férias. Nós estamos aqui para amar. Nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para crescer. E entender e amar, queridos irmãos, inclui amar os inimigos. Inclui amar aquelas pessoas difíceis. Inclui amar aquelas criaturas que verdadeiramente querem o nosso mal. E orar por elas. Porque certamente, se nessa vida eu não me recordo de ter desencadeado esse processo nela, certamente é de outras. E aí a gente fala aquelas falas, né, do tipo, o santo não bateu. Eu também já participei de trabalhos assistenciais que ia montar um grupo, sei lá, vai fazer um bazar. Aí tem que montar os grupos, um vai ficar ali vendendo, um vai ficar não sei aonde, não sei o que, ou uma festa junina, enfim. Aí a pessoa, olha, você me coloca num dia que a fulana não vai. Mas por que aconteceu? Não aconteceu, mas eu não gosto dela. Mas me conta, teve algum episódio? Não, conheci ela aqui, faz um mês, tudo, mas ó, meu santo não bate com ela. Gente, é inaceitável nós, criaturas cristãs, ainda ter esses comportamentos. A gente pode ter essa sensação, esse sentimento, até aí tudo bem. Mas com o pouquinho de conhecimento que a gente já tem dessa doutrina maravilhosa, a gente, quando tem dúvida, a gente pode ler, pode pesquisar. Mas se eu tenho muita preguiça de ler e pesquisar, está tão fácil de responder isso, a gente pensa assim, se Jesus estivesse aqui, nessa situação, o que ele faria frente a trabalhar com essa irmã que o santo não bate? Segue o que ele faria dentro do que a gente entende que é Jesus.
E o pouquinho que a gente entende que é tão pouquinho, já vai mostrar pra gente que ele não teria esse comportamento. A gente acerta bastante se a gente segue essas diretrizes. Queridos irmãos, vamos amar agora. Vamos ir para as nossas casas, vamos abraçar as pessoas que a gente ama, vamos colocar como hábito. Quantos casais dão selinho? Mas quando começou o casamento e chegava do serviço, dava beijão. Esse beijão ficou para beijo, passou mais alguns anos, ficou para beijinho, e agora está no selinho. E daqui a pouquinho não tem selinho. E daqui a pouquinho, o que vai ter? E aí a gente não entende que o casamento, em qualquer relação humana, precisa ser regado com amor. Está em tudo, né? Aconteceu um problema, estou dando uma palestra, pifou o microfone, alguma coisa, como eu vou conversar com a pessoa? Não, eu já olho com aquele olhar fuzilante, né? Outro dia eu dei uma palestra numa instituição, eu não vi quem que era a pessoa que estava lá, estava muito longe de mim, a pessoa que estava, o método deles é um salão bem grande, eles colocam lá no fundo, uma mesinha com o computador e a criatura que comanda tudo. E o orador, ali não é nem casa religiosa, é uma instituição mesmo, o facilitador, o palestrante, fica do outro lado, que você olha assim, você vê uma formiguinha lá e você não sabe se é homem, se é mulher, se é nada, você não consegue ver, você sabe que tem alguém ali, né? Às vezes você tem dúvida se é encarnado ou desencarnado, mas tem. E aí você faz aquele sinal assim, pode passar, te passa o próximo, porque eles não deixam a gente nem usar nada, sei que tem que fazer assim ou assim com a música, enfim, eu estou na dependência dele, que é um ser de luz que está me ajudando. E, gente, foi bem difícil a palestra, porque ele errava o vídeo, ele errava a altura da música, olha, foi um pouco desconecto ali a coisa. Mas no final a palestra fluiu com esses probleminhas técnicos, tudo. Eu poderia fazer uma cara feia, né? Alguma coisa do tipo, e eu quis entender. No final eu fui até ele para agradecer a ele por ele ter me ajudado. Ele é uma pessoa que tem um problema neurológico severo. Vocês imaginam se eu fico pensando coisas inadequadas desse irmão? A vergonha que eu ia passar. E se eu faço um comentário inadequado com alguém do lado? Pelo amor de Deus, em colocar uma pessoa aqui, acho que o objetivo dele é atrapalhar o palestrante, né? Porque tudo que ele não podia fazer, ele fez. E o que era para ele fazer, ele não conseguia me entender, não conseguia mesmo, ele tem um problema neurológico severo. Uma outra oportunidade, o pai estava até comigo, nós somos numa outra instituição, e a gente estava trabalhando jovens e tudo com vulnerabilidade social, e tinha uma dinâmica com bexiga, tudo e tal. E eu percebi claramente ali uns 3, 4 que ficava com a bexiga assim na mão e olhava para a bexiga e olhava de novo para a bexiga e tipo assim, não tinha atitude como todo mundo de pôr na boca e começar a encher como eu já tinha instruído. Aí eu fui, né, ao lado de uma pessoa que era ali do grupo, né, deles, né, e eu falei, gente, por favor, olha, eu estou percebendo ali uma situação, e eles enchendo uma música alta, eu consegui ali tudo e tal, né. Não se preocupa, né, às vezes não quer encher tudo e tal. E aquilo me incomodou. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e eu enchi a bexiga dos 4 e dei a bexiga cheia para eles, porque eu falei, eles não vão conseguir fazer a segunda etapa, eu não queria que eles se sentissem excluídos da dinâmica. Eles ficaram tão felizes, gente, quando eu enchi a bexiga, eles olhavam para a bexiga, assim, parecia uma criança com um balão mesmo colorido ali. E eu já tinha sacado o que estava acontecendo. Aí no final, eu me dirigi para a criatura, que era o líder e o chefe do pessoal, que inclusive é formado tecnicamente nessa área, e eu falei assim, então, eu percebi que, sim, doutor Paulo, você tem razão, eles têm problemas neurológicos, tudo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, a pessoa sabe, já está com ele sei lá quantos anos ali, por que já não partiu dela? É uma dinâmica que ele não dá conta de encher, eu vou lá, vou encher para ele. Não é assim que a gente faz. Uma pessoa que tem uma dificuldade, a gente ajuda. Alguém que está com dificuldade de atravessar a rua, você vai deixar a pessoa ali, todo mundo atravessa, ela fica lá. Todo mundo enchendo ali, você via a dificuldade dele, ele não sabia o que fazer com a bexiga na mão. Então. Né?
falta de amor. Aí o que eu entendi da pessoa? Ele tem dificuldade mesmo. É assim, tipo assim, no mundo dela, ele não ia participar da dinâmica, porque ele não é capaz de participar da dinâmica. Mas será que eu não posso ser um facilitador e encher a bexiga para ele? Aí ele jogou com a mãozinha para cima, aí ele pegou, eles, né? Se divertiram ali pegando, batendo, tudo. Na hora de estourar foi a mesma coisa. Falei, meu pai, vai lá, estoura as bexigas dele e dá um papelzinho para eles. Porque eles não conseguiam fazer esse movimento de garra e... né? Então a gente tem que estar atento às limitações e dificuldades das pessoas que são nossos irmãos ao nosso redor, em qualquer lugar do planeta. Isso é amor. Gente, eu poderia ficar aqui falando horas sobre esse tema e dando milhares de exemplos e inundando a gente na vibração do amor. Mas como vocês de Guapiaçu são muito inteligentes, acima da média, eu acredito que 1 hora de palestra vocês já entenderam tudo que eu quis passar. Qualquer um de vocês, o dia que eu não puder fazer uma palestra de amor, eu chamo a Lucy e falo, Lucy, manda alguém aí da sua equipe, ela pode mandar qualquer um que, ó, vai ser 10 a palestra, vocês entenderam o recado. O que a gente precisa agora, queridos irmãos? Por prática. Porque aprender o conhecimento e não pôr em prática é 2 vezes mais triste. Por isso que a gente aprende, né, nos ensinamentos de Jesus, a importância do conhecimento, né? Mas também a importância da gente ter o conhecimento e a gente não praticar. Porque quem tem o conhecimento vai ser mais cobrado. Mas eu tenho certeza que vocês já amavam muito e a partir de hoje vão amar muito mais. A energia dessa casa que já é maravilhosa, com o amor dos mentores de luz, com o amor de todos vocês, vai ficar ainda mais forte. E eu vou daqui 15 dias perguntar para a Lucy, o que você está sentindo depois da palestra do Mano? Ela vai falar, pelo amor de Deus, que coisa deliciosa, sai amor pelas janelas, né? E que bom que vai atingir os vizinhos, as pessoas lá fora, né? Porque uma casa espírita é um ponto de luz, como diz Chico. Então nós vamos irradiar amor e luz, que é o nosso objetivo aqui, queridos irmãos. E vamos fazer a coisa acontecer. Porque na vida a gente precisa amar. Simplesmente amar. E para a gente ir para a reta final da palestra, eu vou convidar todos vocês para a gente fazer o círculo dourado de luz. Nós vamos ficar de pé. Um certo momento eu vou pedir para vocês levantar as mãos ao alto. Depois eu vou pedir para a gente virar as mãos para fora. Quando eu falar a palavra propaga. Depois nós vamos abaixar as mãos ao redor das pernas. E a parte realmente mais difícil, que agora nós que entendemos o que é amor, nós vamos ajudar. Se a pessoa não souber levantar a mão direita, a gente fala é a outra. Aí ela levanta a mão direita para pegar metaforicamente a sua parcela dessa energia e trazer para o coração batendo 3 vezes. Certinho? Vamos ver. Vamos ver. Você quer diminuir a luz? Pode diminuir. Claro. Ricardo, você diminuir a luz, é isso? Né? Pode ir, né? Aí. Vamos então, nesse instante, elevar as mãos ao alto, mentalizar a figura de Jesus e, através disso, mentalizar um círculo dourado de luz vindo do alto em nossa direção. Na medida que eu mentalizo esse círculo dourado de luz, eu me arrepio todo. É tanta luz. É tanta luz que arrepia
com a gratidão. E eu agradeço a Deus a oportunidade de estar nessa casa tão abençoada na noite de hoje, fonte de luz em Guapiaçu com todos vocês. Eu agradeço a Deus a bênção da vida. Eu agradeço a Deus a oportunidade de falar de um dos ensinamentos mais importantes que Ele nos ensinou e que Ele praticou e pratica a todo momento, que é o amor. E a partir de hoje, eu me coloco como instrumento dele para amar. Por onde quer que eu passe, que eu irradie esse amor e contamine as pessoas com o meu amor, com a minha luz, deixando o dia delas melhores do que estavam antes de cruzar o meu caminho. E dessa forma, com o coração repleto de gratidão, eu volto a olhar para esse círculo dourado de luz. E ele está ainda mais forte, mais luminoso, porque tudo aquilo que a gente foca, a gente amplifica. E dessa maneira, é o momento de eu emanar, virando as mãos para fora e propagar essa luz para toda a cidade de Guapiaçu, para os nossos irmãos que estão passando por dificuldade. Se você conhece alguém que está sofrendo agora, mentalize esse irmão querido recebendo essa luz. Mentalize ele no melhor momento da sua vida, alegre, feliz, curado. Se você está doente agora, mentalize você nesse instante recebendo essa luz dourada que invade todo o seu corpo, do fio de cabelo aos dedinhos dos pés, reestruturando todo o seu corpo, sua parte mental e espiritual. Mentalize você no melhor momento da sua vida, em paz, harmonia e equilíbrio. E dessa forma, a gente envia essa luz para os presídios, para os orfanatos, para os asilos, para os hospitais. A gente envia essa luz para as pessoas que estão muito doentes, com qualquer tipo de sofrimento. A gente envia essa luz com muito amor e muito carinho para os nossos irmãos de rua, para as pessoas que estão pensando em suicídio agora, para que essa luz toque seus corações e elas deem um passo atrás com relação ao suicídio e 2 passos à frente com relação à vida. E dessa maneira, a gente vai se deixando envolver por essa luz. E eu abro a porta da minha casa agora mentalmente. Essa luz entra com você e ela vai envolvendo todos os aposentos da sua casa, tirando as energias deletérias, deixando um ambiente de paz, harmonia, equilíbrio a todos os irmãos que lá se encontram. Dessa forma, eu vou abaixando as 2 mãos ao redor das pernas e eu subo a minha mão direita, pegando metaforicamente a minha parcela dessa energia, dessa luz, trazendo até o coração e batendo por 3 vezes para ser distribuída para todas as células, tecidos e órgãos do meu corpo, na certeza absoluta que recebemos nessa noite tudo aquilo que nós precisávamos, muito além do que a gente necessitava, de acordo com o nosso merecimento, pela generosidade desses mentores de luz que estão com a gente a todo momento, vibrando por cada conquista, por cada acerto, por cada gesto generoso, por cada olhar, por cada abraço, por cada toque, por cada sorriso. Porque nós todos, queridos irmãos, somos deuses e podemos fazer tudo e muito mais que nosso Pai Maior fez, faz e nos ensina há mais de 2000 anos. Não importa as dificuldades que a vida nos apresenta. O que importa é a maneira como nós lidamos com elas. E quando a gente entender que independente do que há
do que houve e os motivos que existem aqui ou em outras oportunidades que nós já vivenciamos. O que importa é o amor, simplesmente o amor. As nossas vidas vão mudar, porque aquilo que eu dou para o mundo, simplesmente o mundo devolve para nós amplificado. E dessa forma eu vou me despedindo de vocês, agradecendo muito a Deus a oportunidade de estar mais uma vez nessa cidade abençoada, mais uma vez nessa casa abençoada, podendo receber a energia desses mentores de luz, a energia dos trabalhadores dessa casa e a energia de todos os irmãos frequentadores, encarnados e desencarnados, que faz o fonte de luz ser essa luz gigantesca que ilumina não só Guapiaçu, mas o mundo com tanto amor. Obrigado mais uma vez, que vocês tenham muita luz na vida, na trajetória, na carreira, no caminhar de todos vocês. E que vocês todos, nós juntos, possamos cada vez mais ser um instrumento disseminador de amor. Que assim seja. Amém.